Olá, queridos, bom dia. Eu quero convidá-los para ler comigo hoje o Salmo de número 4. Você se lembra que nós estamos lendo aos domingos pela manhã a sequência de alguns salmos com a intenção de nós aprendermos a partir deles como é que Deus se relacionou com o seu povo no Antigo Testamento e com isso queremos aprender como aplicar alguns desses princípios demonstrados ali na palavra de Deus, princípios que servem para os nossos dias. Esse Salmo número 4 é o segundo salmo daquela sequência de 73 salmos de Davi. E nele nós aprendemos, nós vamos ver como Davi, confiando em Deus, enfrentou momentos de angústia. Então, o salmo de hoje tem algumas semelhanças com aquele que nós estudamos na semana passada. Nos dois, tanto o Salmo 3 como o Salmo 4, que nós vamos estudar hoje, Davi está cercado por sofrimento, injustiça e opressão. Nos dois salmos, nós percebemos Davi indo de um estado de angústia para uma atitude de confiança apesar das circunstâncias que ele está passando. Uma atitude de adorador. Davi, então, passa da ansiedade para a segurança. E no salmo de hoje ele faz isso através da oração, enquanto ele caminha em oração. No fim de mais um dia de opressão, de dor e de perseguição que Davi passou, ele argumenta com seus inimigos, e ele termina o salmo de hoje louvando a Deus, porque ele pode descansar. E ele descansa por ter obtido uma perspectiva correta da situação. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em Salmo, capítulo 4, e vamos ler juntos o que diz a palavra do Senhor. Salmo 4 nos diz assim, Davi dizendo a Deus, Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus e pedir para Ele nos ensinar a partir desse salmo. Pai querido, nós te louvamos por mais essa manhã que estamos juntos para estudarmos um pouco mais da sua palavra, para aprendermos com o salmista como passamos por tribulações. Ajuda-nos, Pai, a extrairmos princípios para a nossa vida, para lidarmos com as nossas lutas, a partir do exemplo de Davi. Colocamos, Senhor, esse tempo nas tuas mãos para a honra e glória do seu nome. Amém. Esse salmo, como o salmo número 3, ele pode ser dividido em 3 momentos em que nós aprendemos o segredo da segurança diante da adversidade, diante das tribulações, diante das circunstâncias pelas quais Davi passava. Então, o primeiro momento que a gente vê aqui, está logo no versículo 1, tem a ver com essa oração de Davi, pedindo para que Deus
intervisse. Então, uma primeira lição aqui é a oração de Davi. Veja o que diz, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi aqui clama em oração por uma resposta vinda de Deus. E isso não é uma novidade para nós, não é mesmo? A maioria de nós, né, não tem dificuldade de, no meio das tribulações, também clamar a Deus, né, pedindo para que Ele intervenha. Até aqueles que se dizem ateus, né, no momento de uma grande adversidade, no momento de uma dor, né, eles também, no momento de desespero, né, eles clamam a Deus, né, dizendo, Deus me ajuda aqui, isso aqui. Né? Eles pedem para uma força maior alguma ajuda quando eles quando eles deixam de se sentir autossuficientes. Mas o que eu vejo de diferente aqui na atitude de Davi, e uma coisa que nós precisamos aprender com ele, né, é que ele diz aqui, né, ele pede para aquele que é a sua justiça, né? Ele falou, Deus da minha justiça. Né? Ele reconhece então que é Deus, né? Qualquer livramento que ele receba é um livramento que vem de Deus, não tem nada a ver com a sua própria justiça, nem com o seu merecimento, mas sim com esse Deus de justiça, né? Tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com a misericórdia de Deus. Queridos, quando nós adoramos e servimos a Deus, né? Quando nós percebemos isso, né? Que nós adoramos e servimos a esse Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus que tem prazer de cuidar dos seus filhos, um Deus que é capaz não apenas de ouvir as nossas orações, mas também de atendê-las. Então, nosso coração pode se tranquilizar em meio a uma adversidade, não é? Porque nós sabemos que adoramos a esse Deus de graça e misericórdia, descrito aqui por Davi. Davi, ele estava angustiado, diz o texto, não é? Essa palavra aparece 28 vezes nos Salmos, relatando essa situação de adversidade, pelo qual o salmista passava, né? Num contexto de guerras, muitas vezes, né, Davi se via cercado por seus inimigos, né, correndo risco de vida realmente. E nessa aflição de Davi, né, ele se sente encurralado, ele se sente sem perspectiva de livramento, de alívio, mas olhando para Deus, Davi então apela para a sua misericórdia. Não é? Quantas vezes nós também não nos sentimos encurralados, não é? Sem esperança? Nós passamos por situações que parecem não ter soluções, né? Como essa que Davi estava enfrentando. Mas no Salmo de hoje, né, Davi nos ensina uma lição. No momento dessa angústia, né, no momento de dor, nós precisamos depender de Deus em oração. A palavra de Deus, em Mateus 21, 22, nos diz que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. Você tem passado por dificuldades, tem ficado ansioso com problemas do seu dia a dia, você tem agido na sua própria força, tentando resolver as coisas de muitas maneiras e angustiado por não conseguir resolvê-las. Davi nos ensina uma lição aqui. Clame ao Senhor, apele em confiança para a sua misericórdia. Essa é a primeira grande lição do Salmo de hoje. Um segundo momento em que nós podemos enxergar aqui, uma segunda divisão, né, no Salmo de hoje, tem a ver com Davi argumentando
com os seus inimigos a respeito do arrependimento, né? A respeito das circunstâncias. Então, versos 2 até versos 5, diz assim, Davi falando com estes inimigos: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Por causa da perseguição, né? Porque ele estava fugindo. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Era dessa forma, né, que eles perseguiam Davi também, né, dizendo mentiras a seu respeito. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. No versículo 3 aqui, Davi, ele relata a imagem que o próprio Deus tem a respeito dele, né, Davi. Alguém piedoso, alguém que se relaciona com o Senhor. Esse deve ser o nosso alvo também, né? Essa imagem se contrasta com a imagem dos seus inimigos, no versículo 2, esses homens que amam a vaidade e que buscam a mentira. A palavra piedoso aqui, né, usada para descrever Davi, é o melhor termo no Antigo Testamento para indicar uma pessoa que é abençoada pela graça de Deus. O piedoso é aquele que é abençoado pela graça de Deus. Em certo sentido, felizmente, todos nós que um dia reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, também usufruímos dessa graça abençoadora. Quando eu penso em como Cristo me encontrou na minha juventude, quando eu penso quanta graça Ele já derramou na minha vida e como Ele me transformou pela sua graça, pela sua misericórdia, quando eu penso em tudo isso, as minhas angústias de hoje, elas se tornam menores, elas se tornam, elas são colocadas numa perspectiva correta. A graça abençoadora de Deus está sobre nós, queridos. Nós temos desfrutado do seu cuidado, do seu amor, da sua provisão, da sua proteção, apesar das dificuldades. Deus tem cuidado de nós como igreja e Deus tem cuidado de nós também como indivíduos. Mas na sequência aqui do diálogo, né, de Davi com seus inimigos, no versículo 4, Davi agora vai recomendar uma coisa para os seus adversários, né? Ele diz assim, ao invés, né, dessa atitude de vocês de mentira, vaidade, descrita ali no versículo 2, né, ele diz: irai-vos e não pequeis. Muitas vezes esse versículo ele é ensinado de maneira errada. Quando a gente coloca ele no seu contexto, a gente percebe que a melhor tradução para a palavra aqui, né, irai-vos e não pequeis, é uma palavra sendo dirigida a esses adversários, né? A tradução aqui seria tremer ou estremecer, né? Onde é traduzido por irai-vos. Então, o que Davi está dizendo, né, é que aqueles seus inimigos deveriam, ao olhar para quem Deus é, né, ao perceber esse relato de Davi, de quem Deus é, eles deveriam então tremer e estremecer, e por causa disso, deixar de pecar. Essa é a recomendação de Davi. Não é? Eles, diante da grandeza de Deus e do seu agir em favor do seu povo, como ele descreveu no versículo 3, eles deveriam tremer de medo para assim não pecar contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Então, pelo contrário, eles deveriam, no versículo 5, oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Então, a palavra confiar aqui no versículo 5 é que traz essa ideia de um compromisso de fé. Em outras palavras, o que Davi está argumentando com seus inimigos, né,
ele está enfatizando aqui o poder de Deus que age em favor do seu povo, que faz os seus inimigos tremerem, e ele aponta para um único caminho seguro nessa vida, nessa terra, né? Que é a confiança no Senhor. Aplicando isso para nós aprendemos que trazer à mente essas verdades sobre quem Deus é, sobre o seu poder, sobre a pequenez dos nossos adversários, nos trará paz necessária e nos fará caminhar da angústia, da opressão, para a confiança e para o descanso em Deus. Descanso esse que é descrito para nós, né, descrito por Davi nos últimos versos. Né? Esse é o terceiro momento, então, desse salmo. Aqui Davi louva a Deus por ter obtido essa perspectiva correta do seu problema. Versos 6 a 8, ele diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. A presunção dos inimigos de Deus é calada pelo testemunho de Davi. Testemunho que atesta esse poder de Deus e agora o descansar seguro por causa das bênçãos recebidas de Deus. Davi se sentia assim. E é isso que ele testemunha aqui nesses últimos versos. Como tem sido o seu testemunho, né, no meio dessa pandemia, no meio das dificuldades? Será que aqueles que não confiam em Deus, eles olham para a sua vida e percebem um testemunho de gratidão, um testemunho de confiança em Deus? Davi não se cala ao perceber a perspectiva correta do seu relacionamento com Deus, a verdade sobre o poder e o agir de Deus em sua vida e a possibilidade de descanso mesmo passando por momentos de angústia. Então, resumindo, né, como Davi enfrentou seus conflitos, orando a Deus por sua misericórdia, trazendo à mente o poder e o cuidado de Deus e testemunhando ao mundo a possibilidade de descanso em Deus. Que hoje nós possamos também aprender com Davi a lidarmos com as nossas tribulações da maneira correta, orando, renovando a nossa mente e testemunhando em favor de Cristo. Que Deus abençoe o seu domingo e que você tenha um ótimo culto em família à noite e que essas verdades do Salmo de hoje possam ajudar você, né? Nos ajudar como povo de Deus a caminharmos de maneira confiante, de maneira a descansarmos, né? Na graça e na misericórdia do nosso Deus. Amém?